Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde vamos trazer conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida. Estamos hoje também com o Juan, co-host do Pode Revalidar. Obrigado, Vini, pelo convite, né? E hoje um tema muito interessante que a gente vai compartilhar, né? Eu sou o Juan, fiz a prova da Revalida 2020 e atualmente já estou com o CRM na mão e daqui a pouco todos vocês. Muito bom. E para o primeiro episódio não poderia ser outro convidado diferente, a não ser a nossa convidada atual. Para o nosso primeiro episódio, professora Pia Zambrano, formada em medicina pelo Equador, revalidada em 2017, fez também cirurgia geral em Botucatu pela Unesp e também é professora e cofundadora do Mundo Revalida. Seja bem-vinda, Pia. Muito obrigada, Vini. Muito obrigada, Juan, pelo convite. Estou extremamente feliz de estar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória no Revalida. Que muitos sabem, o Juan, não me deixa mentir, é uma trajetória bastante aí complexa em muitos pontos, mas hoje a gente está aqui para dizer que pode revalidar, né? Isso é possível. Muito bom, muito bom. Então, para quem já viu, né, o nome do podcast já é bem sugestivo. A ideia é sempre trazer esse tom de esperança que a gente sempre busca. O último suspiro, a gente sempre vai estar do seu lado. Todo mundo pode revalidar, tá? Então, vamos começar aqui a pauta de hoje, né? Aproveitar que a Pia já revalidou já faz um bom tempo, mas vamos começar aqui então pelo começo. Pia, qual que foi o primeiro contato que você teve aqui com o Revalida do Brasil? Bom, Revalida, na minha época, não se tinham muitas informações, diferente aí da época do Juan, quando ele prestou a prova. Então, era um tema bastante tabu, a gente não tinha muita referência sobre o que era cobrado, quantas fases eram. Então, meu primeiro contato com o Brasil, né, na parte acadêmica, foi quando eu vim fazer parte do meu internato aqui no Brasil. E eu já tinha clara minha decisão que eu queria fazer cirurgia geral. Mas por ser brasileira, por ter nascido aqui, mesmo sendo filha de pais estrangeiros, eu sabia que eu tinha que enfrentar o Revalida, não tinha outra possibilidade. Então aí foi que eu comecei a investigar, a procurar mais informações sobre o Revalida e me decidi, né, por realizar a prova no ano de 2017. Perfeito. E como é que foi essa preparação, né? A gente sabe que em 2017 eram outros tempos, né? Você não tinha esse acesso à informação como hoje, né? Não tinha essa rede social que tem todas as informações, te dá a dica, o passo a passo, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de preparação. Olha, foi bastante às cegas, né, eram pouquíssimas informações, eram pessoas contadas que tinham sido aprovadas no Revalida. Então, o que tinha na época e o que era oferecido eram cursos para residência, basicamente, né. Então, eu peguei naquela época material de residência para estudar e fiz muitas provas antigas, mas realmente era uma preparação totalmente diferente do que é hoje. Perfeito. E assim, isso é muito diferente, né? Antigamente eles não davam esse valor para o Revalida e tinha esses cursos que eram totalmente ajeitados para residência. Algo interessante de 2017 é que o processo seletivo demorou muito tempo, né, Pia? Foi muito estendido, né? Bastante, demorou aproximadamente mais de um ano e meio. Então, para quem prestou o Revalida, o ano não me deixa mentir, surgem muitos rumores durante qualquer edital aí que é lançado, e mais ainda na época de 2017, onde eu prestei a primeira fase, saiu o resultado e se passou mais de um ano para a gente ter uma possível data para a segunda fase. Então foi uma época de espera, assim, bastante estressante e extenuante, né, na época. E emocionalmente, Pia, como foi esse momento esperando de primeira para a segunda fase? Eu acho que na época foram vários fatores, né, que, prejudicam muito o candidato à revalidação. Primeiro de tudo, eu não tinha uma data, né, provável para a prova prática, então a partir dali eu não sabia se estudava, se não estudava, não sabia por onde começar a estudar para a prova prática, então era um caminho, assim, muito escuro. Segundo lugar, a cobrança, né, familiar, a cobrança de amigos, colegas é muito grande, você tem uma carga psicológica, extremamente pesada, né, não tanto a parte de estudo, acho que essa parte é a menos importante, para dizer a verdade. Eu acho que essa cobrança de já saiu a nota, você já tem data da prova, né, o tempo todo, eu acho que muitos dos nossos colegas que estão revalidados ou no processo de revalidar, passam pelo mesmo. Então uma cobrança diária, assim, e não somente essa, né, a cobrança que você coloca em você mesmo, aí para alcançar a revalidação.
Esse tópico que a Pia abordou é um tópico muito interessante, que no ano passado a gente fez a semana da aprovação e a gente convidou várias pessoas que tinham revalidados e eles comentaram, né, que a família às vezes tem um papel que às vezes até é negativo, né? Sim. Não os pais ou os irmãos, mas assim, tios, vizinhos, eles acabam questionando, né, sobre como é que tá o processo seletivo, já revalidou, isso gera mais angústia e às vezes a pessoa até evita ir nos eventos familiares, porque isso gera mais ansiedade. Então, assim, uma das recomendações eu lembro que o pessoal comentou é que tenta evitar essas pessoas um pouco tóxicas, essas pessoas que podem te deixar para baixo, né? E tentar concentrar nas pessoas que realmente passaram por esse processo e que podem te auxiliar aí a realmente alavancar os seus estudos, né? Então, e eu acho que um tema possível para o próximo podcast, a gente pode pensar em convidar, ó, eu pessoalmente, né, eu prestei a prova da Revalida 2020, e não sei você, Pia, mas eu tinha tempos, momentos que eu entrava um pouco de depressão, de estresse emocional bem forte. Então eu acho, Vini, o próximo convidado, ou a gente pode pensar, fazer um convite para um psicólogo que ajude, né, que converse um pouco como manejar aquele estresse e a parte emocional que eu acho que Com certeza, Juan, com certeza. Isso daí a gente sempre fortalece nos nossos alunos, a gente bate isso que é muito importante, né? Essa parte mental, esse psicológico inabalável, é muito importante mesmo. Com certeza a gente vai trazer, temos algumas pessoas em mente que são focadas em processo de revalidação ou focadas em processo de concurso, tá bom? Mas voltando aqui em pauta para Pia. Pia, eu sei que assim, 2017 aí já se passaram uns 5 anos, muita coisa mudou, né? E fala qual que é a principal diferença entre o Revalida de 2017 ou até antes para o Revalida atual. Olha, o que eu posso dizer, e atualmente sendo professora, né, eu nunca me imaginei nesse papel de professora, de ajudar e passar um pouco da minha experiência para candidatos atuais, mas o panorama hoje é muito mais otimista do que era em 2017, né? A gente tem aí as redes sociais com tanta quantidade de material gratuito, de opções, de meios de você se preparar para a prova do Revalida. Além disso, são 2 provas ao ano, né? Muitos, acham ainda existem dificuldades, né, nenhum processo é totalmente perfeito, mas hoje em dia a gente tem esse lado positivo, né, são 2 provas ao ano, a prova você tem algumas chances de prestar a prova prática, na minha época ou as 2 etapas eram eliminatórias, então você tinha que começar desde zero, então era uma carga muito maior do que é atualmente. Eu acho que essa é a principal mudança. Quanto à prova em si, eu acho que a prova teórica mantém um pouco, o mesmo jeito, digamos assim, porém, a prova prática tem mudado bastante aí nos últimos anos, tem sido um pouco mais objetiva, as tarefas, né, para quem já está estudando para a prova prática, a gente percebe que é algo muito mais claro de você entender ali na hora, então isso tem mudado bastante, eu acredito que mais nessa parte. Esse é um tópico muito importante, Pia. O que eu acredito demais é que, assim, os temas, eles parecem permear, né? Parece que os temas são recorrentes, são prevalentes e acabam sendo repetidos. Mas o jeito que eles abordam, isso é importante vocês notarem a diferença, tanto para a prova prática quanto para a prova discursiva e objetiva, isso muda. Eu vejo que, assim, na prova prática, antes eles tinham um checklist diferente, assim como também na prova discursiva os itens eram cobrados de maneira diferente, então é importante vocês estarem atentos. É importante estudar provas antigas, mas entender qual que é a tendência da prova atual, da banca atual, né. Então isso é uma das nossas especialidades, a gente sempre tenta destrinchar a banca, porque isso é importante na hora que você vai estudar, tá bom? Pia, conta um pouquinho como é que foi a aprovação, né, então algo que demorou um processo seletivo, um processo mais de um ano, como é que foi a sensação da aprovação, qual que foi o peso, né, porque a gente sabe que esse sentimento que vocês carregam durante todo o processo de validação, de frustração, de ansiedade, de medo, né, pensar que realmente vai mudar a vida da família, muitos estão primeiro médico da família, então qual que é a sensação que você traz, Pia? só para dar um insight antes que a Pia comente, a prova do 2017, que foi a prova que você prestou, mudou muito, né. E tanto que eu falo mudou muito, porque a última prova, além de que a Pia já comentou que demorou bastante, a prova de 2017 ele teve um 21% de aprovação. Agora a prova de Pia, que foi 2017, caiu para 4,87% de aprovação. Então conta um pouco agora assim pra gente, como que você se sentiu ser parte disso aí, menos de 5% de aprovação.
Eu acho que sua pergunta, Juan, tem muito a ver com o que o Vini, né, tá mencionando aí, a questão da sensação da aprovação. Eu lembro, de maneira muito clara o dia que eu levei minha documentação na sede da Unesp, né, porque eu revalidei pela mesma faculdade que depois eu me formei na residência médica. Então era uma lista muito curta, né, você ali encontrar seu nome dentro de 54 nomes. Eu lembro claramente o número de revalidados pela Unesp naquele ano. Pra mim era uma coisa inacreditável, assim, era uma coisa que eu esperava com tanta vontade, mas ao mesmo tempo se tornava uma coisa tão, distante da minha realidade, porque foi um processo que começou em 2017, acabou em 2019. Eu acho que ninguém mais resiliente do que eu naquela época, né. Eu tentei preencher aquele meu espaço de tempo com coisas, acadêmicas, né, eu fui atrás de estágios, de coisas que me ajudassem na parte do currículo, sem perder o meu foco, que acho que é o principal e é o melhor conselho que eu posso dar para o pessoal ali que está enfrentando o Revalida agora. Então eu acho que é manter o foco e a sensação de aprovar é única, assim, eu sempre digo, eu tive as 2 experiências, né, ser aprovada na residência e ser aprovada também na prova do Revalida, e eu tenho certeza que a melhor sensação para mim foi a aprovação no Revalida, porque realmente foi tirar um peso das minhas costas enorme, eu me tornar uma profissional independente, eu poder trabalhar e ter a minha remuneração, né, que faz toda a diferença. O valor de um plantão para mim, para quem não ganhava nada, passar a ganhar um valor de um plantão ali, era o que eu mais queria, o meu desejo maior naquela época. Então, assim, a sensação ela é mágica, eu acho que é como eu posso definir realmente. Legal, Pia, eu acho que esse ponto que você chamou aqui a atenção é um ponto muito importante, né. E até queria saber qual que é a sua opinião. Então, assim, muitas pessoas acabam optando por fazer residência como estrangeiro, tá, e qual que seria a diferença principal aí de você fazer a residência como estrangeiro e você realmente revalidar o diploma e fazer residência como revalidado ou médico brasileiro, né? Bom, existem alguns pontos aí que a gente tem que ser bem sincero, né, eu que passei pelas 2 coisas. Primeiro de tudo aqui, pra muitos não sabem, talvez os brasileiros que estudam fora, o Brasil é também um destino para muitos estrangeiros que querem fazer uma residência médica de qualidade. A gente aqui tem instituições de alta categoria que realmente formam o médico de uma maneira melhor, né, e de excelência. Então existe esse caminho, né, certos estrangeiros escolhem o caminho de fazer a residência como estrangeiro, é um caminho, não digo mais fácil, porém talvez mais rápido, né, você não precisa revalidar seu diploma, porém você não tem, né, os benefícios de você revalidar, né, de você ter seu CRM. Até porque você recebe, né, a bolsa que não é muito alta, a gente sabe, para quem fez residência, a gente sabe que não é uma bolsa muito alta, porém ajuda, né, dependendo do lugar onde você faça residência, pelo menos no meu caso, eu fiz lá no interior de São Paulo, em Botucatu, era o suficiente para eu conseguir me manter, comprar as minhas coisas e viver tranquila aí nos 2 anos que eu fiz residência. Então ponto número um, você ganha uma independência econômica importante, né, no Você certo for. é, Você pode você fazer faz plantões, complementar sua renda, então é um panorama muito diferente. Porque durante a residência aparece, né, trabalhos é o que não falta, né, então assim, existem algumas residências que você pode fazer algum plantão extra, então dá para complementar. E aí como estrangeiro você não tem oportunidade nenhuma, pelo contrário, você tem que pagar, a maioria das instituições exigem um pagamento, uma mensalidade, uma anualidade, então você vai gastar e vai precisar da ajuda aí, uma ajuda de custo. E dentro do círculo mesmo da residência, para quem já enfrentou, né, e principalmente em instituições grandes, tem uma hierarquia muito marcada, né, tem uma, queira ou não, ali, se você não prestou a prova de residência, até certo ponto você tem que ficar, dependendo do que os seus colegas aí deixem você fazer, ou, né, eu não tenho essa experiência, mas eu já escutei de colegas que fazem residência como estrangeiro, que realmente é um pouco mais difícil nesse âmbito. Não sou da Preconceito. Exato, não Diferente, né. mas, hoje em dia a revalidação, esse é outro ponto importante, talvez, que eu acho que é legal a gente marcar aqui, você ser revalidado nos dias de hoje é um mérito, né. Eu que passei pela residência, eu digo, todo mundo falava: "Nossa, que legal, você prestou uma prova super difícil, você foi aprovada no Revalida". Então, assim, pra mim e para muitos, e eu acredito que para o Juan também, é um motivo de orgulho mesmo você ser revalidado, ter enfrentado uma prova que hoje em dia no Brasil é uma prova considerada difícil. Então eu acho que eu sou muito pró Revalida, eu acho que é uma oportunidade de ouro aí para tanto para os colegas estrangeiros quanto para os próprios brasileiros que formaram fora.
Eu vou trazer 2 pontos importantes aí. Primeiro é que quem faz a residência de estrangeiro vem com uma observação no diploma, né. Então, assim, vem com certificado falando que ele não pode exercer no Brasil. Então eu não sei como é que ficaria dessa parte legal de você fazer a residência de estrangeiro e depois você revalidar. Então, assim, na hora que você for no CRM, né, registrar ali o RQE, talvez você tenha algum problema, alguma coisa que você deve ter sido orientado na hora de assinar o contrato. Então, mesmo que você revalide, em teoria o seu certificado está escrito lá, não pode exercer no território nacional, tá? E outro ponto importante aqui, vamos passar agora um pouco mais sobre o tópico aí, então, qual que é a diferença aí, como que foi, fazer a prova da residência e a prova do Revalida, né. Eu particularmente posso já dar a minha opinião, eu não fiz a prova do Revalida, fiz a prova de residência, e hoje, assim, como eu me aprofundei muito mais na prova do Revalida, vejo que hoje em dia a prova do Revalida me parece até mais complexa, tá. Eu sinto um grau de complexidade, de exigência, de carga emocional e até a prova prática, né, são 10 minutos, são 10 estações, o que é diferente da prova de residência que é mais curta, e 5 estações é um dia só, tem mais opções. Então, assim, realmente eu vejo que quando você aprova no Revalida, a carga emocional, assim, é muito maior, né. Então, com muito louvor, eu fico muito feliz quando a gente vê alguém revalidado, né, Pia? Eu acho que sim, são 2 provas, parecidas e ao mesmo tempo diferentes, é o que eu digo. A matéria, a medicina é a mesma, né, porém, logicamente, que você precisa de uma estrutura emocional muito maior para enfrentar o Revalidas do que uma prova de residência. Até porque o que que eu escutava muito nos cursinhos na época que eu fiz para a prova do Revalida, que eram pessoas que iam prestar Revalida misturadas com pessoas que iam prestar residência, né, não tinha um curso específico para o Revalida. Eu escutava dos meus colegas lá, que eu conhecia no momento do curso: "Ah, não tem importância, se eu não passar agora, eu presto ano que vem, trabalho esse ano". Para o revalidando não tem essa opção, ou você passa, porque, depende disso que você comece a sua vida profissional, que você comece a ganhar dinheiro. Então, logicamente, você estudar de maneira direcionada para uma prova ajuda muito. E o revalida tem certas características ali mais na prova prática, eu acho. Na prova objetiva, eu acho que é bastante similar à prova da USP São Paulo, à prova do SUS, tem coisas em comum. Mas a prova prática, eu prestei as 2, né, eu acho que a prova do Revalida, te dá uma base excelente para você prestar prova de residência mais à frente. Eu lembro que a questão de pré-eclâmpsia que caiu na minha prova do Revalida foi exatamente a mesma que eu tive na minha prova prática da residência, então para mim foi super rápido fazer a prova de residência. Então, eh, acho que as principais diferenças são essas que você mencionou. O tempo da estação é praticamente o dobro. Os temas, talvez, os checklists são mais extensos. E as tarefas, talvez na prova do Revalida também são em maior quantidade. Eu acho que é isso. Você precisa ter um manejo melhor de tempo do que na prova de residência. São estações mais curtas, mais objetivas. São 5, nada mais. No Revalida são 2 dias de prova. Você dorme. Se você foi mal no primeiro dia, você tem um psicológico horrível para o segundo, mas você tem que focar mais uma vez para gabaritar no dia seguinte, né. Muitas vezes por exemplo, no meu lugar, no meu primeiro dia da prova prática, eu achei que eu tinha ido horrível na prova. Então eu acho que para muitos acontecem isso, e acho que para o Juan também, algum dia a gente vai marcar um podcast com ele aqui para ele contar a experiência dele na prova prática. Mas você nem dorme naquela noite, você fala: "Putz, amanhã eu tenho que gabaritar, não tenho opção". Então é bem difícil. Não, essa história aí do Juan da prova prática, acho que cabe mais um episódio aí pra gente contar um pouquinho como é que foi a experiência dele logo na primeira estação, né, Juan? Mas um ponto muito importante, né, sem querer fazer jabá aqui, pelo contrário, a ideia é realmente propagar a informação. É assim, eu vejo que tem as suas similaridades com a prova de residência, mas, por exemplo, assim, a prova discursiva, né? Antigamente, na época que eu prestei a prova da residência da USP, né, tinha a prova, tinha a parte discursiva também, apesar de ser bem diferente, era prova junto, você tinha que manejar o tempo. Hoje não tem, eu não vejo uma prova de residência aí com o mesmo formatão. Então, o que que vocês acham da diferença, né? Então, assim, você fazer um curso só focado para objetiva ou você se preparar? Conta um pouco da experiência, tanto o Juan quanto a Pia, como é que foi vocês terem se preparado para uma prova discursiva? Qual que é a real importância aí? Olha, eu acho que, quando eu prestei a prova do Revalida, eu não dei importância nenhuma para a prova discursiva. Isso que eu tenho um português muito bom, me considero que escrevo o português de maneira correta,
Pra mim foi, eu falei: "Com o que eu sei pra prova objetiva, eu tô preparada pra prova discursiva". Aí realmente eu tomei um balde de água fria no dia da prova, porque eu sabia o tema, mas eu não sabia como responder, como colocar ali. Eu lembro que minha primeira questão foi de síndrome metabólica, um tema que o Vini adora, que todos os nossos alunos sabem. Eu não sabia eu não lembrava os critérios, esqueci, não tinha mnemônico, não tinha nada na minha cabeça, deu um branco. Eu fui péssimo, assim, o que me salvou ali foram as questões objetivas. E eu acho que o Juan pode já é outra geração, né, foi a primeira coisa que eu falei para o Juan: "Juan, estuda as questões antigas discursivas, não deixa de revisar, porque ali é o seu segredo para tirar mais ponto". E o que que você fez, Juan, naquela época? Então, realmente, né, um tema que o Vinícius gosta bastante, síndrome metabólica, inclusive segunda-feira a gente teve uma live com ele, mas mesmo assim, depois que a Pia tinha já comentado sobre a prova discursiva, eu não prestei muita atenção. E meu ano foi um ano diferente da prova do Revalida. Tinha nota de corte para a prova objetiva e para a prova discursiva. E eu realmente, mesmo assim, eu acho que é um erro gigante de todo mundo que vai prestar a prova do Revalida, eles não prestam atenção realmente nessa prova discursiva. E praticamente o divisor de águas para você ser aprovado e reprovado. Eu mesmo, na prova do Revalida 2020, eu quase não estaria agora contando minha história, porque a nota de corte era 29 pontos e eu tirei 30, 31 pontos. Então, eu estive perto de não ser aprovado, por não ter escutado o que a Pia já tinha falado, né? Já vinha prestando a prova, ela já tinha sido aprovada, ela me passou todas as dicas, mas mesmo assim a gente não escuta, né? Por isso que a gente também cria nossos cursos, né? Em base às nossas experiências, né, os nossos erros, eu sempre digo. A prova discursiva é extremamente importante, né, gente? Eu acho que se você zera na prova discursiva, se você vai mal, a sua chance cai quase para zero a chance de você passar para a segunda fase, né? Então, assim, dos 150 pontos, 50 pontos é a prova discursiva. E algo que é muito importante é que não tem como você adivinhar qual que é o tema que vai cair. Não tem como você saber. Então, você tem que se preparar com os temas mais prováveis e ter uma metodologia de resposta, né? Algo que a gente reforça muito vocês vão ver na live e a gente reforça muito nas nossas aulas, é que você tem que ter técnica de resolução. Mesmo que você não saiba sobre o tema, você tem que saber o que materializar, o que extrair do texto, isso é muito importante. Por exemplo, assim, nessa prova da Pia, né, síndrome metabólica, eu tenho certeza que ela sabia os critérios, mas na hora ali dá um branco, dá uma ansiedade, se você não treinou, se você não tá, assim, realmente internalizado todos os critérios, toda a metodologia de resolução de questão, você não consegue extrair. Inclusive na live a gente trouxe aí alguns tópicos que eram importantes, se você grifasse o que era importante, você respondia a prova inteira só com o que você grifou. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês tenham metodologia de estudo, metodologia de como resolver, que assim, independente do que cair, vocês vão estar preparados para responder, né. Que é realmente, todos os cursos a gente faz em base do que a gente já viveu, e como o Vinícius falou, tem muitas questões na prova da revalida que você consegue contestar apenas com o que você tá Que tá no O que tá no tá no caso clínico. Isso mesmo. E o mais importante para fazer uma prova é você conhecer seu inimigo, né, Vinícius, que é uma coisa que você sempre fala. Você vai a uma guerra, você vai a uma luta, você tem que saber com quem você está se enfrentando. Então, se a gente conhece o Revalida, como o Vinícius falou, essa é a nossa diferencial no nosso curso, né. A gente respira, vive todo dia pensando no Revalida, então a gente conhece como ele gosta de cobrar as provas, como ele aborda os casos clínicos, então eu acho que é muito interessante. E os temas se repetem, né, esse é o grande segredo, tem que ver as provas antigas, porque de já ou justamente na última prova que o resultado aí já saiu, né, no dia de ontem, a gente sabe que os temas se repetem, então, se você vai ali, caiu morte encefálica, caiu no meu ano, caiu agora de novo, então assim, os nossos alunos e é um tema que você não revisa, né, morte encefálica, você vai dizer: "Pra que eu vou revisar morte encefálica?" Caiu, entendeu? As mesmas questões, os mesmos subitens, então assim, é impressionante. Isso eu acho interessante também, a gente tem esse exemplo de 2011, caiu apendicite e ficou um tempão sem cair apendicite, né. E depois caiu em 2 anos aí nos últimos anos na prova prática, então se você não se preparou, você não achou que "Putz, caiu em 2011, não vai cair mais", você tá totalmente ultrapassado. NPE, já perdi as contas de quantas vezes já caiu. Violência sexual, ATLS, tem temas que, assim, não dá pra você ir pra prova sem. E uma questão discursiva já são 10 pontos, né, é muita coisa. Quantas questões objetivas você tem que acertar para alcançar 10? São 10 questões.
Enquanto na prova discursiva você acerta uma, pronto, você ganhou aqueles 10 pontos. Então, a gente tem que valorizar mesmo a prova discursiva. Mudando um pouquinho de assunto, né, vamos sair um pouco do jabá aí, a gente já falou bastante da prova discursiva, que é algo que a gente gosta mesmo, a gente fala com muita paixão, né. Mas Pia, vamos contextualizar agora no momento atual, vamos pegar 2 cenários, tá bom? Então vamos pegar o aluno que está pensando em prestar o Revalida, agora a primeira fase, tá certo? Que provavelmente vai ser em março, tá bom? Quais são as dicas que você daria agora? Pensa que você estaria começando agora a pensar na prova, o que que você faria, quais medidas você tomaria, quais as dicas que você pode dar aí para quem está pensando em prestar? Bom, eu acho que, lembrando de vamos partir do começo, né, a prova do Revalida não é uma prova de competição, né, não é que nem residência, você tem que alcançar uma nota mínima ali. Você tem que começar a estudar o quanto antes. Então começa ali, se quer começar aos poucos, não tem muito tempo, começa por aqueles temas que você gosta mais, talvez pediatria, ginecologia. Tenta já começar organizar seu estudo, né, ver os temas que caem mais, revisa as questões antigas para você já ter um pouco né, de familiaridade ali, ver o que mais é cobrado. Então começa a resolver questão. Muita gente tem medo de resolver questão logo de entrada, né, muitos dizem: "Não, primeiro eu vou ver o tema e depois eu vou para as questões". Eu acho que é o contrário, a gente tem que começar a pegar as provas, já tomar aquele balde de água fria, ver aquilo que eu tenho mais dificuldade e ir atrás desses temas. Logicamente, se você tem as possibilidades, né, pegar um curso que seja direcionado realmente para aquela primeira fase e direcionado para o Revalida, né. Não adianta a gente estudar temas muito aleatórios que talvez não sejam cobrados, talvez sejam importantes para a prova de residência, né, até aquele diferencial, aquele a mais, mas para a prova do Revalida você precisa alcançar aquela nota, né. Chegou naquela nota, passou, pronto, estou pronto para a segunda fase. Então acho que é isso. Então, vamos fazer a síntese aqui. Então, primeiro você começaria estudando questões, né, você acha que é importante pegar questões. Então, assim, um ponto muito importante que eu acho é assim, você não pode ficar esperando sair o edital, né. Sim. Muita gente fica esperando a água bater no bumbum, né, o fogo chegar ali. Eu acho que isso é uma tremenda burrice, né, você ficar esperando realmente ali dar aquela taquicardia. Outro ponto que a Pia levantou, que eu acho extremamente importante, é você treinar por questões. Isso eu também vejo com uma certa frequência, as pessoas ficarem querendo estudar e deixa para o final. Aí faltam 2, 3, 4, 5 dias para você fazer a prova, você vai começar a treinar. Aí você, pô, não tem como revisar. Eu acho que é muito importante vocês fazerem uma, 2, 3, 4, 5 vezes as provas antigas, quanto você puder. Eu acho, na minha opinião, você tem que estar, assim, medular nas questões. Você tem que ler o enunciado e já saber a resposta. Aí sim você vai estar realmente preparado ali para a prova do Revalida, né. Então, eu acho que assim, só para fechar aquele tópico, né, eh, eu pensaria muito em que você para o Revalida, eu estudaria, né, voltando para trás, se eu tivesse que prestar de novo o Revalida, eh, eu estudaria os temas mais frequentes que acostuma cair na prova do Revalida e os faria muita questão. É uma coisa que a Pia me falou, quando você tem que fazer questão todos os dias, e eu não acreditava. No começo, comecei a estudar só Matéria. matéria, mas aí eu percebi que era 100% questão, então eu me dediquei, comecei a me dedicar mais forte na questão, porque assim, eu estudava muito matéria, chegava lá, fazia o simulado e eu tirava 40, 50. Olha, não vai dar, não vai dar certo, então mudei meu jeito de estudo, comecei a focar mais nas questões e nos simulados comecei a ter melhor desempenho. Então acho que assim, estuda os temas mais frequentes, faz muita questão, e uma coisa importante que o Vinícius já falou, não espera sair o edital para começar a estudar. 2 meses não vai dar para você conseguir ser aprovado. Nem para a prova prática, nem para a prova discursiva, que é o estou falando nem para a primeira fase, nem para a segunda fase. Então gente, não espere sair o resultado, peguei as dicas de Pia, comecei a estudar antes do edital, inclusive para a prova prática, eu comecei a estudar antes do edital, e quando saiu o edital foi muito em cima da hora para começar a estudar. E mesmo assim eu comecei a estudar acho que uns 5 meses antecipado, né, da prova prática. E mesmo assim foi um tempo curto para mim ter estudado. Mas eu acho que 5 meses é um tempo bastante Eu acho que depende muito de como você direciona o estudo para a prova prática, né. Porque ali, você tem que fazer você não vai pegar aquele já falando, né, de prova prática agora, a gente não vai pegar a matéria inteira, né, vai estudar, sei lá, doença do refluxo, você não vai pegar aquele seu resumo gigantesco, você precisa de coisa mais objetiva, mais rápida, aplicada à prática, né, saber os macetes ali do que tem que perguntar na hora, porque muitas vezes o diagnóstico é o que menos valor tem na prova do INEP.
Então você precisa saber ali se apresentar, que hoje em dia a gente sabe que é o mínimo que o candidato tem que fazer, saber quantos itens você tem que perguntar, quais são os exames a ser solicitados, saber interpretar exame, que é uma coisa fantástica que você tem que saber fazer na prova do INEP, e verbalizar absolutamente tudo, fora as outros milhares de dicas aí que a gente sempre dá na preparação para a prova prática. Eu acho engraçado, né, esse tópico de se apresentar, né, eu acho que estava ficando tão batido, eu acho que estava até sumindo dos checklists e esse ano voltou com muita força, né, eu não sei, mas acho que quase todos os checklists aí das estações tinham se apresentar e perguntar sobre o paciente, né, questionar procedência, saber pedir informação sobre o paciente, então é importante vocês estarem ligados na tendência, né, as bancas seguem uma tendência, então fiquem ligados, tá? Outro ponto importante aqui, então, para a prova prática, né, Pia, a gente já falou da primeira fase, então você começaria por questões, e para se você não tiver condição financeira e não tiver como fazer um curso, tentaria consumir o máximo de conteúdo gratuito, né, para já fazendo de novo o jabá, que a gente tem as nossas lives toda segunda-feira no YouTube, focadas aí na primeira fase, tá. Então se você não tiver condição, aproveita o máximo, tem bastante conteúdo gratuito aí, um pouco desorganizado, mas tem bastante coisa. Se você tiver condição, vale a pena investir aí num curso 100% focado no Revalida. Para quem quiser também acessa lá a nossa página, a gente tem 2 cursos, o Strike e o Discursiva Master. Acabando essa parte de jabá, vamos para a próxima aqui, para a segunda fase. Como é que você se prepararia para a segunda fase, Pia? Então assim, você tem agora vamos pensar que é dezembro, né, então a gente tem outubro, novembro, dezembro, 3 meses para se preparar. Você faria o quê? Um curso de 2, 3 dias, um curso de 1 dia, um curso de 5 dias. Qual que seria a preparação ideal? Assim, o erro mais comum que eu cometi e que as pessoas cometem é você comprar logo de entrada um curso prático presencial sem ter revisado absolutamente nada. Isso daí é dinheiro jogado fora, assim, eu posso te afirmar 100%, com 100% de certeza. Que viveu na pele. Eu vivi na pele, gastei o dinheiro e meu dinheiro foi pro lixo, literalmente, que eu cheguei lá, eu falei: "Meu Deus, eu não sei nada, não vou passar na prova". Então, assim, qual é o jeito, não digo que o jeito perfeito, mas que funcionou pra mim logo depois dessa experiência? Primeiro, a gente vê que os temas, mais uma vez, os temas de prova prática no INEP se repetem muito. E tem alguns temas que você não pode deixar, né, de estudar. E puxando um pouco para o meu lado, na cirurgia, a TLS, procedimento, drenagem de tórax, manejo de dor abdominal, queimaduras, que é um tema que eu adoro. Então, assim, já fazendo um jabazinho para as nossas lives, vai ter tema de cirurgia lá do Práticos. Mas, assim, o importante é vocês terem uma base teórica boa. E não digo, isso não quer dizer que é uma base teórica profunda, mas, assim, o suficiente para você se virar naquela hora, lá naqueles 10 minutos. Porque nervosismo vai existir. Então, o seu conhecimento tem que superar a sua ansiedade e seu nervosismo lá na hora. Então, o mínimo de conhecimento que você tiver tem que ser suficiente para driblar esses problemas que você já sabe que vão existir. Então, revisem de uma maneira rápida, objetiva, aqueles temas teóricos, eu acho que é o primeiro ponto. Depois disso, vocês têm que começar a treinar checklist. É importante vocês verem como a estrutura do checklist do caso clínico do Revalida INEP, que é diferente da prova de residência. Então, você ali, algumas dicas, né, que a gente pode soltar. E saber a importância, saber que lugar que você está atendendo, se é numa UBS, um pronto-socorro, isso é fundamental para o INEP, eles valorizam demais. E saber ali quais são os questionamentos que eles, né, fazem questão que você faça. Cumprir as tarefas. Então você tem que conhecer o seu inimigo, tem que conhecer os checklists do INEP, do Revalida INEP. Depois disso, pessoal, o terceiro pilar é vocês treinarem. Treina com amiga pelo FaceTime, treina com colegas, 2, 3 colegas, se juntem para treinar, porque ali todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem que tirar uma nota mínima, ninguém está competindo contra ninguém. Então a questão é treinar, mas eu acho que tem que ser nessa ordem. Viu naquele dia e tudo ao mesmo tempo. Não vai primeiro revisar a teoria para depois começar a treinar a prática, não, é tudo ao mesmo tempo. Viu que está falhando ali na estação, esqueci do tratamento de SOF, esqueci do tratamento de desprendimento prematuro de placenta, volta lá no seu resumo pequeno, no seu flashcard, dá uma olhada naquela informação e treina de novo a mesma estação. E manejar o tempo, né? É importante vocês cronometrarem aí a estação, talvez não com 10 minutos, coloca a estação aí com 8 minutos, para vocês terem uma fluidez adequada na hora. E principalmente perder a vergonha, Vini.
Porque o que mais me pegava quando eu treinava para preparação da prova, era eu treinava com minha melhor amiga, eu tinha vergonha dela. Então imagina você treinando, você atuando com pessoas que você nunca viu, você vai ficar mudo, vai te dar branco, então você tem que perder essa vergonha o quanto antes. Eu acho que é basicamente isso, são os 3 pilares que para mim funcionaram, e que eu acho que é o caminho mais completo e seguro. Então não pegue em curso logo de Então os 3 pilares, né, vamos fortalecer o quer falar os 3 pilares? Não, né, realmente eu só queria finalizar o que a Pia tinha falado, que basicamente foi a mesma coisa que eu fiz, porque a Pia foi a minha mentora durante a minha prova da Revalida. Então, basicamente por isso que a gente criou, né, as mentorias, baseado em que a Pia transmitiu para mim, o que eu estou transmitindo para outros alunos, para os embaixadores que foram aprovados no Revalida 2021. Então, basicamente, a gente já usa uma metodologia que realmente deu certo, né, que realmente funciona. Então vamos só fazer a síntese dos 3 pilares que eu particularmente também compartilho muito dessa opinião. Acho que embasamento teórico ajuda em tudo, ajuda também na resolução, ajuda no raciocínio clínico e principalmente na ansiedade. Se você já revisou aquela matéria, você vai chegar tranquilo na prova. Se você não revisou, vai dar um ataque cardíaco, você vai gaguejar e você vai travar, tá? Então embasamento teórico é importante. Segundo ponto importante é você ver bastante checklist. Então, ver o que está certo, o que está errado, como é que atua. Isso é extremamente importante. Se você não tem o hábito de fazer, durante a minha formação eu tinha bastante OSC, né? Que é essa metodologia de treinamento. Então, assim, eu tinha bastante familiaridade, mas eu vejo que quem não tem na formação, isso é assim impactante no dia. Então, veja bastante como é que funciona a dinâmica, checklists antigos. E por último, na minha opinião, o mais importante é o treinamento, tá? Então, você treinar, além de você treinar com um amigo, eu acho que você conseguir ter a oportunidade de treinar com alguém que passou isso, vivenciou isso, você tem uma mentora, né? Mesmo que você não tenha mentora, conversa com alguém, manda mensagem para alguém aí que é embaixador, manda uma mensagem para alguém que é do Instagram lá, como é que chama mesmo? Aquelas pessoas que têm um perfil grande. Blogueiras, né? Influencers do Revalida, manda mensagem, tenho certeza que eles vão te responder. Porque isso faz a diferença, você pegar o macete, a dica de alguém que foi revalidada, é muito importante. E assim, o treinamento não na minha opinião, né, humilde opinião, não pode ser só de 2, 3, 4, 5 dias. sim. Tem que ser um treinamento longitudinal, tá bom? Aí sim você vai estar munido, armado do maior arsenal possível para o dia, no dia da prova você não travar, você realmente gabaritar, né? Não, e agora, aproveitando o que o Vinícius falou, né, que você tem que estar preparado e ter conteúdo, né. Se você já treinou, já chegou a treinar 3, 4, 5 vezes com seu amigo e cair nessa estação, você vai conseguir gabaritar. E eu puxo aqui o Pia, conta pra gente essa a estação que caiu, né, de pré-eclâmpsia. Eu lembro que você tinha me contado na residência, que você dentro de 5 minutos, você conseguiu repetir 2 vezes a estação, inclusive o avaliador deu uma risadinha, né, dando tipo, mostrando que você estava indo no caminho certo, que estava praticamente gabaritado 2 vezes essa estação em 5 minutos. Sim, isso é fruto do treino, né, eu prestei a prova do Revalida, caiu exatamente a mesma estação que caiu na minha prova de residência. E na minha prova de residência era a metade do tempo da do Revalida. Então, nesses 5 minutos, eu consegui fazer a estação 2 vezes. Então, para vocês terem uma ideia, isso é fruto do treino, né, então isso é fruto de você conhecer o checklist, saber as possibilidades, como ele pode ser cobrado, e ter noção das estações básicas, né, você não pode ir para uma prova, você tem revisado pré-eclâmpsia, ATLE, são temas básicos. Lógico que numa prova pode surgir o que for, mas assim, acho que 90% da prova vai ser dentro do esperado, do padrão. Aquele 10% todo mundo vai errar, né. É, isso é importante, né? A prova de medicina é muito ampla. Se você achar que vai cair tudo, você vai se perder. Então você tem que ter foco, objetivar ali o que você tem que estudar, munir o máximo possível e focar ali no que realmente vai cair, né? E outra coisa importante, eu acho que o curso presencial ele é importante. Eu acho que ele realmente, se as pessoas têm a oportunidade de fazer, façam, mas depois de uma preparação prévia boa, porque é a única forma de você sugar toda a informação ali, que é dada de maneira intensiva durante 2, 3 dias aí, dependendo do curso que for realizado. Não, e de novo aí eu comento, né, a Pia foi minha mentora, e eu fiz do jeito que a Pia tá falando agora, né, de estudar antes de ir para o cursinho, o curso que faz,
que te ensina em 2, 3, 4 dias a prova prática. E mesmo assim eu tive dificuldade de sugar os 100% de informação. Aproveitei muito o curso, então para quem não estuda e não sabe o que que é o checklist, vai, como a Pia falou, sem saber de absolutamente nada, vai aproveitar um 10% do curso. Então realmente É porque eu acho que o objetivo do curso presencial não é aprender, o objetivo é treinar. Então, se você não souber nada, você vai lá para aprender, você vai lá observar. E se te chamarem ali, você vai estar mais perdido que barata tonta. Então, se te chamarem, você tem que estar lá para treinar. Você tem que estar tranquilo, ir lá e treinar, né? Sim. Gente, acho que a gente está chegando ao fim, né? Eu queria pedir para a Pia mandar uma mensagem aqui final para o Revalidando aí, uma mensagem que você gostaria de ter escutado durante esse processo. O que que você acha que é importante eles escutarem nesse momento aí, durante essa jornada de revalidação? Bom, pessoal, para você que está revalidando aí, está talvez se preparando para fazer a primeira fase ou está entre a primeira e a segunda fase, eu acho que meu recado principal é que não é impossível, que o Revalida, por mais que muitos falem que é um bicho de sete cabeças, é um processo difícil sim, mas não improvável de você aprovar. Eh, não faça da sua história, não ache que sua história vai ser igual à dos outros, você pode fazer aquela diferença dependendo da sua trajetória. Então acho que você tem que manter o foco até o final, ignorem tudo aquilo que for pesado para você nessa jornada, já a carga de você ter que revalidar, né, esse processo tão difícil já é muito pesada. Então tenta levar esse processo da maneira mais leve possível, sempre mantendo o foco no CRM, né, que é o objetivo de todos, foi meu objetivo no passado e hoje eu posso dizer para você com todas as letras que isso é possível e que sonhos se tornam realidade. E sempre busquem a excelência, não parem por aí, sempre vão atrás de mais. Acho que é isso. Juan, considerações finais? então, realmente eu queria falar para cada um de vocês, gente, se você é do primeiro até quarto, quinto, sexto ano, está estudando fora, gente, agora é o momento de começar a estudar, agora é o momento de começar a focar. Porque olhem, pensem em mim, se espelhem em mim, sendo um estrangeiro, que você já conseguiu escutar que meu português não é perfeito, e consegui ser aprovado. Eu comecei a estudar português acho que uns 5 meses antes de começar a estudar para a prova do Revalida. Então, eu acho que quando eu prestei a primeira fase do Revalida, eu estava com uns 10, máximo 1 ano de português. Então, gente, foquem agora, façam estúdio. Gente, eu sou prova viva que dá certo, então foquem nisso daí. Pia também é prova viva, ela revalidou 2017, eu consegui ser revalidado 2020, os 2 com uma taxa de aprovação muito baixa, que era de 4%, no 2020 foi 7%. Então, acho que vocês conseguem e sigam as dicas, continuem as dicas, como o Vinícius falou das blogueirinhas do Revalida, escutem elas, porque já passaram na pele, já viveram o que você está vivendo agora e confiem que vai dar certo. Muito obrigado a todos, obrigado Pia pela presença, obrigado Juan. E assim, confio em vocês, se dediquem que você pode revalidar. Vejam a luz amarela. Ah, a luz amarela vai ter vai ter um capítulo ainda importante aí que a gente vai trazer, mas confia que você pode revalidar.